O futebol é tão maravilhoso e imprevisível, muito por conta de jogos como esse. Terminou agora há pouco na Fonte Luminosa, 2-1 para a Ferroviária sobre o Coritiba. E o ponto do imprevisível e do maravilhoso, não estou falando nem por ter sido de uma equipe que está lutando ou vai lutar contra o rebaixamento por ter subido da C e uma que vai lutar pelo acesso por conta do planejamento e do projeto Coritiba. A avaliação ela vai além desse ponto. Quem conseguiu assistir o jogo viu que a partida mudou demais do primeiro tempo para o segundo tempo. Um primeiro tempo de um Coritiba absoluto, que pouco sofreu defensivamente, e um segundo tempo de um Bergantim que teve uma grande leitura de jogo, que trouxe o nome do Albano, que atuou muito bem, que mudou o meio de campo da Ferroviária, que trouxe o nome do Thiago Lopes também para a segunda etapa. Mais um jogo em que o Coritiba observa mudanças no adversário e não consegue assimilar, não consegue trazer correções para deixar a equipe, manter a equipe melhor, trazer um pouco do que foi esse jogo, do que foi essa vitória da Ferroviária sobre o Coxa na Fonte Luminosa, jogo que abriu a sexta rodada da Série B. Antes, vou pedir um pouco da sua avaliação do que você pôde ver da partida, vou pedir também o seu like, a sua inscrição e também o seu compartilhamento. Quando você faz tudo isso, você faz com que o canal cresça ainda mais rápido e com que eu traga ainda mais conteúdos de Série B. Todo dia tem Série B aqui no canal, inclusive tem uma avaliação sobre o G4, um balanço das 5 primeiras rodadas, uma avaliação sobre a zona de rebaixamento e também os favoritos da rodada, e toda pós-rodada tem uma avaliação jogo a jogo. E bora lá, primeiro falando sobre o contexto em que as duas equipes chegaram para esse confronto. Uma Ferroviária vindo de uma derrota para a equipe do Cuiabá na Arena Pantanal, mas eu havia destacado no pré-jogo que foi uma Ferroviária competitiva, que foi uma Ferroviária que chegou a ser melhor do que o Cuiabá em alguns momentos na Arena Pantanal. Terminou perdendo. E do outro lado, um Coritiba que vinha de uma vitória para o Operário no confronto caseiro, em um jogo em que o Coritiba foi absoluto. Coritiba foi muito absoluto no primeiro tempo na Fonte Luminosa. Aqui a gente tem as escolhas iniciais dos treinadores e depois a gente vai falar sobre as mudanças durante o jogo. Coritiba foi absoluto no primeiro tempo. Acho que o primeiro tempo ele é vencido pelo Coritiba, 1-0 com um gol de Coutinho. O primeiro tempo demora a começar a acontecer, na verdade. Os primeiros 15 minutos foram muito marcados pelos sistemas defensivos, só que aí tem uma sequência de uma marcação alta do Coritiba que gera o gol aos 17 minutos do Coutinho, com participação de Aquino, de Machado, de Josué e de Coutinho definindo. E esses são os grandes destaques do Coritiba no primeiro tempo. O Aquino atuando muito bem na linha de zaga, a figura do Machado gerando equilíbrio no meio de campo. O Josué talvez dá para acrescentar minimamente o nome do Alisson e o nome do Coutinho pela definição. Os outros personagens do Coritiba não foram tão explorados durante o primeiro tempo. O Zeca muito abaixo, o Alex Silva também participou muito pouco, o Sebastião também foi pouco exigido, o Lucas mal. O Lucas Ronier até buscou o jogo, mas atuou mal no primeiro tempo. E aí se tem esse primeiro tempo de um controle do Coritiba, um controle absoluto do Coritiba no primeiro tempo, e o principal retrato desse controle é o fato de Carlão e Juninho, os dois homens de frente da Ferroviária, praticamente não tocam na bola nos primeiros 45 minutos de jogo. Só que aí vem a segunda etapa, e é uma segunda etapa que parece que é outro jogo, parece que é uma Ferroviária lutando pela liderança e um Coritiba mal na competição. A Ferroviária é absoluta no segundo tempo. E se o Coritiba foi bem na primeira etapa, a Ferroviária foi muito bem, e por conta disso eu acredito que o 2-1 ele traduz o que foi o jogo. Acho que a superioridade que a Ferroviária teve no segundo tempo foi maior do que a superioridade que o Coritiba teve na etapa inicial. E tem um ponto que chama muita atenção para o Coritiba em dois jogos específicos. Um deles é esse contra a Ferroviária e o outro é contra o Remo. Impressionante como o Coritiba não assimila e não consegue corrigir as mudanças que o adversário faz. Contra o Remo, a entrada do Pavani trouxe um impacto gigantesco para o jogo do Coritiba, e nesse jogo a entrada de Thiago Lopes e principalmente de Albano trouxe um impacto absurdo para o Coritiba. O Coritiba ficou 47 minutos tentando entender e tentando corrigir
alguns espaços que Albano e Thiago Lopes conseguiam gerar no meio de campo da Ferroviária. E eu não toquei nos pontos de destaque da Ferroviária no primeiro tempo, porque não tiveram, assim. Teve o Lucas Rodrigues que atuou bem, mas não mais do que isso. Ricardinho atuou bem também relativamente. E o Netinho muito mal. Só que aí vem uma justificativa para o fator do Netinho. Segundo tempo entra o Albano no lugar do Alencar e entra o Thiago Lopes no lugar do Ian Lucas. E é uma Ferroviária que engole o Coritiba nos primeiros 15 minutos, consegue empatar com o Carlão, muito a partir da criatividade que o Albano gera esse meio de campo, muito a partir da intensidade que o Thiago Lopes também gera, entrando no lugar do Ian Lucas, que não foi bem no primeiro tempo. E as mudanças do Bergantin, elas geram um impacto absurdo inicial, consegue o empate, depois segue soberano no jogo. O Coritiba ele só vai incomodar a Ferroviária no segundo tempo, aos 26, a partir de bolas paradas, a partir de 2 escanteios. Tirando isso, o Denis Júnior não trabalha no segundo tempo. E aí, partindo, dando sequência a esse volume, a esse controle da Ferroviária, tem as outras mudanças, entre elas a entrada do Zé Mário, que cruza na cabeça do Carlão para fazer o segundo gol. Enfim, acredito que o 2-0, o 2-1, 2-0 no segundo tempo para a Ferroviária mostra o que foi o jogo 2 desse confronto, né, do confronto dos 90 minutos, então dos 45 até os 90 foi uma Ferroviária muito acima do Coritiba. Até os 45 minutos o Coritiba conseguiu ser superior. Coritiba que deixa escapar a chance de virar líder, né, pelo menos até domingo, e a Ferroviária que ganha uma moral absurda e uma moral que é merecida. Acho que alguns resultados talvez não vinham ali a ponto de o que o desempenho da Ferroviária vinha mostrando. Talvez o ponto mais baixo da Ferroviária na temporada tenha sido o segundo tempo. Na temporada não, na Série B tenha sido o segundo tempo contra o Volta Redonda. E tirando isso, os outros jogos, os outros momentos da Ferroviária na Série B são de muita competitividade. É claro, o torcedor do Coritiba ele vai ficar muito chateado por perder para uma equipe que tende a lutar a um médio e longo prazo por um objetivo diferente, mas é impressionante o que a Ferroviária vem conseguindo entregar, o que o trabalho do Bergantin vem conseguindo entregar, porque é um treinador que não tem uma carga de uma grande experiência em Série B, e ele consegue hoje colocar o Mozart no bolso, né, no segundo tempo. O Bergantin entra mal na escalação, mas consegue corrigir com as mudanças no intervalo. O Mozart entra bem na escalação, mas não consegue se adaptar à mudança do adversário durante o segundo tempo. É um ponto recorrente olhando o Remo e olhando hoje a Ferroviária. Deixa um pouco da sua avaliação do que você pôde ver do confronto. Também acompanhe os outros vídeos aqui do canal. Tem os favoritos da rodada, tem o ponto também da avaliação do balanço das 5 primeiras rodadas da Série B e o fato também desses jogos de sábado. Então já tem pré aí desses confrontos de sábado. A luta contra o rebaixamento, tem o Remo jogando também, o Remo um pouco mais acima na tabela. Vou ficando por aqui, não sai sem deixar o like, sem deixar a sua inscrição, sem compartilhar o link também. Até a próxima.